Aleluia. Rei da Glória. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 13 em diante. O profeta prediz contra o altar. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: E eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamará contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera, a Betel. O leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho, e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia, em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse ao seu filho: Albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: Eis tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa, e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque fostes. E ele lhe disse: Também eu sou profeta, como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comestes pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão, e depois que bebeu, abaldou-lhe o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, um leão, e o encontrou no caminho,
e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: abordai-me o jumento. E eles o abordaram. Então foi e alçou o seu cadáver, lançando-o no caminho, e o jumento e o leão que estava parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra que fala de um profeta. Um profeta que o Senhor levantou e pediu para ir dar um recado naquela cidade. Ele foi em Betel, anunciou aquilo que precisava ser anunciado e ele recebeu uma direção de Deus. E ele não poderia falhar com a direção que o Senhor a tinha designado para ele. E aí o que é que você começa a compreender? Que por mais que nessa caminhada você tem que seguir à risca a voz de Deus. Quando você segue o direcionamento de outra pessoa, porque se de fato essa pessoa fosse profeta, você não precisava vir de outra cidade aonde tem um profeta. Você compreende essa palavra? Ali já tinha um profeta, só que o que é que você vai começar a entender? O rei estava desviado e o profeta estava desviado. Eis aí o problema. Quando um profeta está desviado, até o rei também desvia. O rei daquele lugar estava desviado, que era Jeroboão. Ele criou altares para deuses estranhos, altares para o deus chamado Baal. E esse altar acabou deixando o nosso Deus irado. E aquele homem de Deus, que não foi designado o nome dele, mas ele recebeu uma direção para ir até aquele lugar. E você percebe que na leitura da palavra se fala de dois altares, altar. Então tinha dois altares, um altar que não servia ao Deus vivo e tinha um altar da casa de Betel. Betel quer dizer casa de Deus, casa de oração. Na casa de oração tinha a direção de Deus. E o altar que estava ali é chamado altar de Dan. Esse altar de Dan foi designado a um deus chamado Baal. É onde tinha as imagens e tinha as escrituras ali naquele lugar. Deuses estranhos, incenso, e também tinha sacrifício de ossos, de cadáver. Ou seja, ali não estava queimando o incenso suave. E eis aí o problema. Nessa caminhada nós precisamos avaliar o nosso altar. Nós precisamos avaliar a voz que nós estamos ouvindo. Nós precisamos estar alinhado com a direção do céu. Porque a gente recebe a direção do céu, mas às vezes tem alguém que vai se dizer que é um profeta mais velho, tem mais jornada na caminhada, e vai aparecer para você e dizer: assim também diz o Senhor, eu também sou profeta. E o homem de Deus, ele foi enganado, porque ele se permitiu ser enganado. Ele, naquele exato momento, ele não estava sendo agora direcionado pelo Espírito Santo. Você compreende isso? Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre o homem.
usava e dizia: eis que me veio a palavra do Senhor. Na graça você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas é eu e você que tem que permitir ele trabalhar na nossa vida. Porque eu tenho o poder de impedir dele trabalhar. Por mais que ele esteja dentro de mim, mas eu posso impedir de ele trabalhar. E quando eu não oro, quando eu não busco, quando eu não bato na porta, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. E você vê que o profeta velho, ele não sabe aonde está o profeta novo. Você compreende isso? Glória a Deus. O profeta velho não sabe onde que está. Ele observou e perguntou ao filho: aonde é que ele, para que caminho ele foi? Porque aquele profeta estava desviado. Por isso que todo profeta que está desviado, não vai haver prosperidade naquele lugar. Não haverá prosperidade. Porque o rei, ele ali oferece um banquete, mas o profeta mais novo fala: eu não posso comer na sua casa. Tem unção que você não pode comprar. Tem lugares que nós não podemos estar. Porque não foi Deus que mandou estar ou comer naquele lugar. Deus só mandou ele fazer aquela parte e ir embora. E não voltar atrás pelo caminho que ele já tinha passado. Mas o profeta velho ainda também não sabe se ele era o profeta novo. Porque o profeta velho chega debaixo da árvore onde ele estava e pergunta: tu és o profeta? Ele não sabia. E o profeta mais novo anunciou: eu sou o profeta. Você compreende isso? E debaixo daquela árvore, aquele profeta ali assentado, ele falou: não posso te acompanhar, não posso voltar pelo caminho que tu viestes. E o profeta mentiu. Agora ele estava só. Terminou de profetizar e ficou só. Você entende isso? O Espírito tinha se apartado dele. Então nem tudo aquilo que aparenta que tem autoridade, não tem autoridade. Porque se não obedece, não tem autoridade. A autoridade maior está em quem obedece. Enquanto ele estava obedecendo, ele tinha autoridade. Quando ele desobedece, ele perde a autoridade. Por isso que ele morre. Quando tem a desobediência, haverá uma morte. E houve morte naquele lugar. A palavra nos mostra que o profeta volta, entra dentro da casa daquele profeta mais velho, ele vai comer, vai se assentar à mesa, vai beber água, e depois o profeta velho agora é tomado pelo Espírito. Não foi o Espírito contrário, foi o Espírito de Deus. Porque naquele momento ele estava fora de jurisdição. Ele era o profeta velho. Ele já não estava mais em evidência. Quem estava em evidência era o profeta novo. Só que por ele não estava em evidência, mas agora ele tinha mentido, naquele exato momento agora, o profeta mais novo está debaixo de desobediência. Está debaixo de desobediência. Então nós temos que vigiar nessa jornada. Nós temos que sempre olhar para o nosso altar para ver como é que está. A gente tem que avaliar a nossa vida, como é que anda. Porque é necessário a gente entender e compreender para onde é que eu estou indo. Eu quero entrar no céu? Se eu quero entrar no céu, eu tenho que fazer uma reflexão na minha vida. E se eu não faço uma reflexão na minha vida, eu não consigo medir. Porque se tudo que eu estou fazendo está prosperando, está dando certo, também não quer dizer que tem a aprovação de Deus. Você pode se achar que está indo tudo bem, mas não tem aprovação. Porque a aprovação está na obediência. Quem obedece tem aprovação. Quem não obedece não tem aprovação de Deus. Simplesmente você até está posicionado, mas você não tem autoridade.
E nessa jornada o Senhor está levantando pessoas que obedecem. Então quem obedece, por mais que esteja numa situação de ruim ou difícil, mas vai ter autoridade. E a qualquer momento poderá ser usado por Deus. Ele pode estar embaixo, mas o Senhor pode pegar e colocar ele por cima. Amém. Pode colocar por cabeça. Porque às vezes a gente está enfrentando certas dificuldades. E por enfrentar algumas dificuldades, a gente às vezes acha que o Senhor não está conosco. A gente está sozinho. Mas você está obedecendo, o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. Porque a palavra não mente. E eu estarei convosco até a consumação do século. Então quando você anda em obediência, você anda em autoridade do Senhor. Você vai ver Daniel. Daniel estava em obediência. Ofereceram manjar para Daniel. E Daniel falou, eu não vou comer essa Glória a comida. Deus. Glória. Essas comidas que são oferecidas a deuses estranhos, deuses chamados deuses Baal. E ele falou, não, eu não vou comer essa comida. Mas deixa eu fazer um desafio. Se não me falha a memória, foram 7 dias ou foram 10 dias. Comendo esse tipo de comida aqui. Legumes. Lentilha, né? Foi lentilha. Ele comendo ali os legumes. Ele, com aquele período de tempo, ele teve mais força, mais sabedoria, mais inteligência do que aqueles que estavam comendo manjar. Então tem comida que vai ser oferecida para você que não tem a aprovação de Deus. Glória a Jesus. Tem comida que vão colocar na mesa, às vezes está sendo oferecida para deuses estranhos. E nós precisamos ter um discernimento espiritual, visão, para entender. Essa pessoa ela serve alguma coisa errada. Ela não serve o mesmo Deus que eu sigo. Tem alguma coisa aqui nesse negócio. E aí você vai observar que aquela casa às vezes está andando em várias doenças. Contenda, confusão. Mas no dia da festa está uma felicidade. Está tudo indo bem. E aquele profeta ali, o Daniel, ele provou que Deus era com ele. Amém. Havia uma diferença na vida de Daniel. Santo é o Senhor. Então a diferença está em obedecer. A palavra do Senhor ela tem vários mandamentos, mas se você obedece àquela direção que Ele te passou, aquele tem mais efeito do que os outros mandamentos, tudo que vai ser apresentado para você. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você obedece uma direção, você está aprovado por Deus. Mas se você desobedece a direção, você está reprovado por Deus. Santo é o Senhor. Esse é o tempo de restaurar o altar. Glória a Deus. Deus quer levantar homens e mulheres que têm compromisso com o céu. Amém. Santo é o Senhor. Compromisso de orar. Compromisso de ouvir a voz do Senhor. Compromisso em obedecer. Nós precisamos obedecer. E o profeta velho, ele não obedeceu. Ele perdeu a direção. Ele perdeu o foco, ele não ouvia mais. Porque no lugar que ele estava, e os manjares que foram oferecidos, ele passou a seguir uma cultura estranha. Ele passou a estar atrelado à desobediência. Ele passou a estar atrelado a um rei que não queria obedecer ao Senhor. Glória a Deus. Eis aí a diferença. Nós somos casa de oração. Glória a Deus. O nosso coração é o lugar que o Espírito Santo Aleluia. ele tem que atuar. Glória a Deus. Ele tem que trabalhar dentro do nosso coração. De vez em quando você tem que fazer uma meditação. Você tem que meditar. Como é que está meu coração? Meu coração está contrito.
Há quanto tempo que eu não ouço a voz do meu Deus? Há quanto tempo que eu não recebo um direcionamento dele? Você compreende isso? Que nessa jornada o Senhor está nos convidando para ouvir a voz dele. Porque quando era no Velho Testamento, alguém intercedia por nós. Na graça, o véu se rasgou. E quando o véu se rasga, você tem acesso ao seu paizinho querido. Os profetas apresentavam Deus Todo-Poderoso. E Jesus veio apresentar o nosso Pai. Glória a Deus. Ele é Pai. No sábado ele trabalha. No domingo também. Na segunda ele continua sendo Pai. Na terça ele é Pai. Na quarta ele é Pai. Quinta ele é Pai. Sexta ele é Pai. E sábado ele está te convidando a desfrutar. Ele está te convidando para um relacionamento maior. Ele te convida a você se abster de algumas coisas. É no sábado. É quando ele criou tudo. Deixou tudo pronto. E falou, agora vem observar. Vem desfrutar comigo. Vem andar nesse lugar de provisão que eu estou querendo te apresentar. E o homem, quando ele desobedece a palavra, ele vai ter problema. Toda vez que a pessoa desobedece a direção do Senhor, ele vai ter uma morte. Ah, mas eu vou morrer? Não, você vai ter uma morte espiritual só. Você ainda fica vivo. Mas o seu acesso começa a ter falha. Santo Deus. Você não consegue mais ouvir. Você começa a andar mais agitado, mais nervoso. Aí você está andando na alma. E quando você anda na alma, a sua sintonia não está mais perfeita. Porque você tem que andar no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Quando eu adoro no Espírito, minha alma está calma. Minha alma deixa de estar agitada. Porque eu estou no Espírito. E a palavra diz que o Espírito está pronto. Ele está forte. Mas é no Espírito que você dobra o seu joelho e começa a falar com o Senhor, com as suas palavras. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele começa a codificar o que você está tentando falar, que às vezes até para falar você se atrapalha. Até em tentar se expressar, você não consegue se expressar, você chora. Aí ele vai codificar e dizer, ele está querendo dizer isso. Ele está querendo falar isso com o Senhor. Só que ele não consegue achar as palavras corretas para falar com o Senhor. Mas por eu estar dentro dele, por eu estar dentro dela, eu estou traduzindo para o Senhor. O que de fato ele e ela está querendo apresentar na oração, na conversa com Deus. Então um altar que ele não está seguindo a direção vai ter problema. E você percebe o seguinte: houve uma profecia que ia nascer uma criança. No meio do processo haverá uma geração. Vai nascer a criança que ouve o Senhor. Vai nascer alguém que vai ter que restaurar o altar. E foi Josias. Josias que lá em segunda Reis, eu anotei aqui onde é que, acho que é 19, ele vai restaurar o altar. Ele vai haver uma restauração. Ele vai mandar derrubar todos os deuses estranhos. E naquele altar, chamado altar de Dan, já tinha incenso. Mas na profecia saiu que o incenso ia ser jogado no chão. Todo altar que não segue o Senhor, ele é dado como incenso. Incenso não, dado como... Não é o nome daquilo? Não é o nome, Senhor? Cinza. Dado como cinza.
E cinza não queima. Cinza é cinza. Está apagado. Não tem fogo. É só cinza. Então haverá sempre pessoas que vai fingir que está queimando, mas é cinza. Aleluia, Deus. Compreende isso? Isso é uma palavra dura, uma palavra difícil. Bendito é Deus. Ontem eu fiquei na comunhão ontem de noite. E ali ouvindo uma palavra, deu vontade de chorar. Por que deu vontade de chorar? Porque eu lembrei do dia da minha cirurgia. Eu lembrei que naquele exato momento ia haver um corte. Ia haver um sangramento. E tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida porque você só vai entender depois. Enquanto você está intacto, não vai ter sacrifício. Mas quando houve o corte e voltou para casa, o Senhor ali estava começando a mexer Amém. em algo muito grande. E eu ainda não consigo compreender Glória a Deus. a grandeza do que Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus. Porque onde tem sangue, tem um sacrifício. E naquele sacrifício que teve no Éden, o homem, ele pecou. O Senhor foi lá e sacrificou. Deu uma roupa. Só que a restauração, ela voltou com Jesus. Jesus, ele não sangrou logo de cara. Primeiro ele suou no jardim. E quando ele suou no jardim, ele está dizendo, alguém lá atrás fez uma merda. Em vez de eu sangrar aqui, eu vou só suar sangue. Mas no jardim, para restabelecer o homem que caiu. Mas na cruz eu vou ficar em lugar de destaque. Eu vou dar todo o meu sangue. Toda a água que está no meu corpo, eu vou doar. Glória a Deus. Porque Cristo, ele agora, ele se esvazia para nos salvar. Amém. Santo é o Senhor. Para essa reunião estar acontecendo, alguém pagou um preço de Glória a sangue. Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente tenta voltar atrás, às vezes a gente quer parar, tudo está dando errado, né? A gente às vezes quer parar. A pressão está grande, a gente quer dar uma seguradinha. Mas enquanto você não compreende a sua identidade espiritual, você vai andando assim, de qualquer jeito. E às vezes você vai apanhar tanto. Tem gente que leva 40 anos e não vai morrer e não sabe para que foi chamado. Tem gente que vai fazer 80, 100 anos e não sabe para o que foi chamado. Eu só sirvo a Deus. Mas ele nunca ouviu a voz de Deus. Ele não conhece o Senhor. Ele não consegue sentir o cheiro de Deus. Ele não sabe que o Senhor chegou. Ele nunca sabe. Glória a Deus. Esses dias a gente foi fazer uma visita. E eu estava conversando ali com o servo de Deus. Eu falei, rapaz, hoje eu estou na carne. Estou cansado, meu amigo. Mas a gente vai ter que fazer essa visita. E a única coisa que a gente pode fazer é ficar mais em silêncio para tentar ouvir o Senhor. Era a única coisa que podia fazer, ficar em silêncio para ouvir o Senhor. Porque eu sabia que a minha alma estava agitada. Eu sabia, eu estava nervoso. Eu estava sob pressão. Estava extremamente estressado. Eu e o servo de Deus. Estressado, mano. E nesse processo todo, a gente chega na casa da serva de Deus. E ali, depois dos hinos, eu percebi o Senhor tinha acabado de chegar.
Então nós precisamos compreender e entender quando ele chega. A gente precisa saber o cheiro dele de fato. A gente tem que saber os sinais que ele te dá. Eu estou aqui. E ali eu percebi alguns sinais. Minha cabeça esquentou. Eu falei, ele já chegou. Quando a gente dobra o joelho, que cantou o hino, a visão abriu. Eu falei, rapaz, mesmo num processo que a carne está meio agitada, a visão está abrindo muito boa hoje. Né? Porque eu estou vendo coisa que não é para ver. Então, vamos seguir a direção de Deus. Então, bem-aventurado que se coloca no lugar, na posição, que compreende quando de fato eu estou na carne. Mas eu vou dar ouvido ao Senhor. Porque por mais que eu esteja cansado, eu estou cansado, eu não posso falar nada que não seja guiado por Deus. Porque quando eu estou bem, eu posso falar coisa empolgada. Mas quando eu sei que eu não estou bem, eu só vou falar aquilo que de fato o Senhor me disse para falar. Eis aí a diferença. Então ele tem que saber discernir o tempo. O tempo de ouvir e o tempo de falar. Quem fala demais não ouve. Não ouve nada. Porque não sabe a hora de parar. Não sabe a hora que tem que entender o Senhor quer o quê. Não faz a oração. Porque a gente tem que entrar em determinados ambientes e a gente tem que dizer, Senhor, da porta para dentro eu já desapareci. É o Senhor. Eu não posso fazer nada que não seja a tua vontade. E quando eu ver que tem que ir embora, o Senhor dá o sinal que tem que ir embora. Porque quem faz a obra é Deus e você vai embora. Tem que vazar. Tem que sair do lugar. Quem quer glória, todo homem que quer glória, ele para no meio do caminho. Por causa da fama, por causa do bajulamento, ele vai parar no caminho. Por isso que o profeta velho, ele parou no caminho. Porque teve banquete, teve muita coisa gostosa, parou no caminho. Faz sentido? Santo é o Senhor. E esses dias eu aprendi uma coisa com o servo de Deus. Ali o cidadão, ele é estilo ninja. Ele faz o certo. Quando ele viu que o movimento ficou empolgante, Deus seja louvado, deu linha. Não deixou ninguém se expressar. Tem que ser esperto. Porque às vezes isso pode gerar prejuízo para a sua vida. E tem coisa que você tem que discernir. Dá para ficar um pouquinho ou tem que cair fora? Ah, mas Deus falou? Não falou nada. É você que tem que discernir. Vai embora. Cai fora. Por que isso? Porque dentro de nós há o espírito de discernir as coisas. Aí tem que discernir e não ser discernido. Se está sendo discernido, está com problema. Por isso que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Por isso que nós temos que seguir o que o Senhor está falando. Faça tal coisa, faça tal coisa. Se fez tal coisa e desobedeceu no meio do caminho, vai dar problema. E agora você vai ter que desenrolar o problema sozinho. Você não convidou o Senhor. Tem que convidar o Senhor. Tudo que vai fazer, convida o Senhor. Amém. Senhor, eu vou em tal lugar. Convidou o Senhor? Convidou. Se não convidou, é arriscado dar problema. Tem que convidar. Eu não posso sair para nenhum lugar porque eu quero ir. Eu tenho que sair perguntando, você vai estar lá? O Senhor vai sair comigo? Porque se ele sair com você, vai dar certo. Até se para ele precisar fazer você ficar invisível, você fica invisível. Ele faz esse negócio. Mas se você sai sem convidar o Senhor, vai ter problema. Você vai ter problema. Foi o caso do profeta. Até onde ele obedeceu,
estava tudo certo. Desobedeceu. Apareceu um leão no meio do caminho. Não matou nem o jegue. Nem o jumento matou. E para terminar, ainda para você entender, o leão ainda ficou do lado averiguando. O leão não foi embora. Ele cai do jumento, o jumento não morre, ele morre e ainda fica lá observando. É assim que o adversário trabalha. Ele fica observando. Ele quer ver cheiro de carne. Você compreende esse negócio? Quando o profeta ele foi jogado na cova dos leões, o leão não tocou nele. Porque ele não cheirava carne. Ele cheirava incenso, fumaça. Ah, mas como é no espírito, meu filho, é ligado direto na fonte. O espírito dele estava conectado. Então o leão fica com a boca fechada. Esse é santo. Esse é homem de Deus. Esse não volta atrás. Esse obedece. O cara está orando 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. Vai pegar esse homem? Se o cara está orando 3 vezes ao dia, disseram que não era para orar. Ele orou 3. Ah, não é para orar não? Então vou orar 3. Deixa a janela aberta para entender. Vocês obedecem a deuses estranhos, mas eu não. Eu obedeço ao rei de Israel. Se ele quiser, ele me livra. Se ele não quiser, também não me livra. Mas eu não vou deixar de orar ao meu Pai. Glória a Deus. Essa é a diferença. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Alguém cresceu, inchou o pescoço, né? Inchou o peito. E aí avisou. Fulano está orando para o Deus dele. Como é isso? Aí fez um edito, fez um decreto. Só que ele não sabia quem ia ser punido. Porque o rei chega a um ponto que ele teme o Deus de Daniel. Ele temia porque teve coisas que Daniel fez. Por mais que o rei ele estava ordenado para ter autoridade, mas ele não tinha aprovação. Quem tinha aprovação e não tinha autoridade era o Daniel. Essa é a diferença. E Daniel ali na posição. Daniel continuou orando. Quando foi lançado, o leão ficou observando. Todos os leões observaram. Nem se movia. O homem cheirava fumaça. Quem cheira fumaça, alguém vai pegar? Vai lá nada, tá pegando fogo. Não vai tocar. Pô. Quando chegou de manhã, que o rei descobre que quem foi lançado lá foi Daniel, ele vai perguntar: Daniel, o teu Deus te livrou, Daniel? Eu estou vivo. Ele abre aí abriu, tirou Daniel. Aí os coisas ruins lá, os profetas atribulados, resolveu aparecer achando que Daniel estava, foi lançado na cova. Glória a Deus. Aí a palavra fala que antes dele cair no chão, foi devorado. Vivo. E esses estavam não orava. E se orava para deuses estranhos. Não tem efeito. E aí o que aconteceu? Morreu. Agora morreu na carne. Esse profeta do Velho Testamento, ele morreu porque desobedeceu, porque houve uma profecia. A profecia era um decreto de morte. E ele não ia ser enterrado dentro da sua parentela, da sua casa. Mas aquele profeta velho pega o corpo dele, bota ali em cima do jumento. E ele investiu naquele corpo. Ele não deixou jogado lá. Ele investiu no corpo morto. Ele creu que daquele homem, daqueles ossos daquele homem, a profecias iam se cumprir. E ele pegou os ossos daquele profeta e botou no túmulo dele. E falou para os filhos: quando eu morrer, me coloca junto dos ossos desse profeta.
Ele creu. Porque as profecias que saíram da boca dele vai se cumprir. Glória a Deus. Você entende isso? Você compreende a riqueza disso? Mas é restauração. Glória a Jesus. A gente tem que sempre estar observando para restaurar o nosso altar. Estou obedecendo, estou desobedecendo, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? Eu estou caminhando certinho? Ou eu estou achando que estou acertando e estou errando? A gente tem que compreender essas coisas. A gente precisa dar uma meditada e compreender isso, porque não é fácil. Essa palavra ela é difícil de pregar. Porque é uma palavra que ela vai falar de restauração do nosso altar, da nossa vida. É uma palavra que vai mostrar que a próxima geração vai ser impactada pela minha ação, pelas nossas atitudes. Pessoas que vão encostar em nós serão impactadas Amém. Glória a Deus. pelo direcionamento e entendimento da palavra. Amém, Senhor. Então, se eu compreendo a palavra, eu impacto muitas vidas. Se eu não compreendo ela, eu saio daqui sem nenhum efeito. Eu vou morrer, mas não fiz nada. Nem sei por que eu vim para a terra. É por isso que o homem de Deus ele precisa estar com a identidade ativada. Na igreja você não vai ver essas coisas. Só quem compreende e procura meditar na palavra vai entender que existe uma identidade celestial e precisa ser ativada. Essa identidade celestial não é carta feita por homem de mão. Aqui, você vai para tal lugar, tem um bom testemunho. Isso é no seu espírito. Paulo fala que existe cartas impressas no nosso espírito. Por isso eu preciso compreender a palavra. Se eu compreendo a palavra, quem olhar para mim vai ver. Aí é homem de Deus. Santo é o Senhor. Aí é mulher de Deus. Aleluia. Eu já cansei e ele já cansou de chegar em lugares e parar. E não falar nada, nem contar obra, nem dizer nada. Não, aí é homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque quem tem visão, tem visão. Quem não tem visão, não tem visão. Está embaçado. Precisa ter visão. Você precisa ser homem e mulher de Deus. Porque a carta viva, ela tem que mandar o recado. Está passando de um bairro para outro, mas tem a referência no seu espírito. Amém. Não, aí é homem de Deus. Vai deixar passar. Os espíritos estranhos ele vai observar e vai ver. Não, aí é homem de Deus. Tem que sair do caminho. Quando esse homem e essa mulher passa, sai fogo dos pés dele. Aleluia. Sai fogo quando ele fala. Sai fogo no seu olhar. Então tem espírito que tem que sair. Mas quando a gente anda em desobediência, o espírito não vai comer cheiro de você, porque você cheira a carne. Todo homem, toda mulher que cheira carne, até os animais percebem. Sente o cheiro. Mas quando o animal percebe que você é diferente, ele não quer procurar problema com você. Você é diferente. Você não disse nada, mas ele já olha para você diferente. Imagine os espíritos. Você não tem que sair por aí brigando com o espírito que você não está vendo. Você tem que ter discernimento. Você tem que compreender que tem horas que não é para ficar saindo por aí, está amarrado, está expulsando e tal. Não, deixa os caras não estão lá, deixa os caras lá, pô. Passe na sua comunhão, vai em paz. Mas quando você vê, é diferente. Você viu. Mas você vai olhar e se ele procurar uma confusão com você, aí você vai repreender na comunhão. Mas se ele não procurou confusão, baixou a cabeça, está indo embora, deixa o cara seguir a jornada dele. Você tem que saber discernir o território que você está entrando. Você tem que andar em comunhão com Deus. Quando você anda sem comunhão, você vai ter problema. Tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão aonde você vai, aonde você chega, o que você faz. Tem que ter comunhão. Porque tem horas que até o que você vai fazer, se você fizer sem comunhão, vai dar errado. Mas se você fizer na comunhão, vai dar certo. Você pode até às vezes não saber como fazer, mas se tiver comunhão, vai sair um download.
Esse dia a gente tava passando um perrengue. E aí eu falei, pô, tudo que eu tô tentando fazer não tá dando certo. Daqui a pouco eu vi na mente assim, abre o Telegram, entra em tal lugar e baixa lá que lá tem. Eu falei, verdade. Eu entrei, achei e baixei o que eu queria. Então é comunhão. Porque às vezes se eu falar muito o dia todo, tem coisas que eu preciso fazer, eu tenho que parar de falar. Eu tenho que ficar em silêncio. Eu tenho que procurar uma comunhão. Para eu discernir o que eu vou fazer. Como é que eu faço tal coisa? Eu tenho que começar a me fazer perguntas para eu achar a resposta. Glória a Jesus. Como eu executo isso? Por que isso está dando errado? Aí agora eu vou procurar resposta, mas agora eu sei fazer a pergunta. E se eu não souber fazer a pergunta, como eu vou achar a resposta? Vai ser mágica? Aí você vai para um circo, aí aprende lá a fazer um truque. Porque isso é truque. Mas quem anda com Deus é a comunhão que é a chave de tudo. É a comunhão que abre a sua mente, abre portas, fecha a porta. É a comunhão. Tem coisas que só saem da nossa vida baseado na comunhão. Se você anda na comunhão, vai sair. Sem comunhão não sai. Você compreende essas coisas? Então, eu anotei um negócio pequeno aqui que eu compreendi. Então vamos lá. Altar em Dan é o profeta desviado e o rei desviado. O altar de Betel é casa de Deus. Não se levante contra o altar que Deus está derrubando. Se ele está derrubando, deixa ele derrubar. É ele que resolve. Não queira ajudar o altar que está caindo. Deixe lá. Quem está derrubando é Deus. Você compreende esse negócio? Então todo altar que está caindo não há como prosperar. Não vai haver prosperidade enquanto está caindo um altar. Então você tem que ter esse discernimento, essa convicção. Tudo que você precisa tem que estar na palavra. Então nós precisamos andar no profético e não em qualquer altar. Ande no profético, ande no sobrenatural. Se não compreende essas coisas, vai vindo para o culto que você vai começar a entender o que é andar no profético. Amém, glória a Deus. Nunca vá pelo profeta velho. Por mais tempo que ele tenha de caminho, não ouça ele. Se você receber uma direção da parte de Deus, siga a voz de Deus. Glória a Deus. Porque tem profeta velho que já está desviado. O altar dele é de cinza. Não é todos. Mas tem direção que vai vir, que vai causar destruição na sua vida. Então você tem que vigiar. Por isso que você tem que discernir quem está lhe dando conselho. Porque se você recebe um conselho, você para, medita, vai me causar algum problema? Não. Então, eu posso ouvir essa direção. Ah, mas não ouve. O que é que Deus falou comigo? Eu tenho que saber. O que é que Deus me disse? Eu sei que quando eu cheguei nessa graça, o Senhor falou, fique no seu. Não é para ficar aí, não é para sair por aí namorando, procurando mulher e tal. Ele falou direto comigo, não, fique no seu lugar. Eu fiquei no meu lugar. Fiquei em paz. Porque não adiantava você aí vai atrás de um aqui, aí daqui a pouco eu dava errado e começar a observar. Todo mundo que estava procurando graça, pegava um aqui, pegava outro ali, e as coisas não estavam dando certo para ele. Aí depois eu comecei a observar o seguinte, que nesse lugar, todo mundo conhece todo mundo. E por mais que não conheça, mas conhece alguém que conhece você. Então vai ter problema. Então como é que você vai sair? Não, já pegou uma, pegou outro, pegou outro. Vai ter problema. Então fica no seu. Eu fiquei na voz que eu ouvi. Eu fiquei com a voz de Deus. Não, mas tem que namorar, você já arranjou. Não, tô sossegado, meu filho. Você toca o barco, já tem mais tempo. Eu ainda estou na margem, estou saindo da margem. Eu ainda vou pegar outro mar, não. Toque o barco. Eu fico na voz que eu estou ouvindo. Deus falou, fique no seu. Eu tenho que ficar no meu lugar. Obediente. Tem que obedecer ao Senhor. Glória a Deus. Não adianta ouvir muitas pessoas que vai dar problema.
Você tem que ouvir gente que ouve a Deus, tem temor ao Senhor, aí você até ouve essa pessoa, mas que não tem temor, pule fora. A voz de Deus é a única absoluta em nossa vida, aquela que nos dirige em todas as coisas. Você tem que guardar essa voz. A voz de Deus, tá? Que quando é uma voz meio esquisita, que fala no mesmo lugar que a voz de Deus fala, ela vai causar problema. Ela vai te deixar com medo, vai te dar apreensão, vai te dar calafrio, vai levantar um medo estranho. Não foi Deus que falou. É o inimigo. Às vezes você tem um frio na espinhela, a rola também desce, viu? O senhor recebe uma direção, daqui a pouco vem um calafrio assim que vem pela espinhela, assim, ó. As espinhelas das costas, viu, tá? Vem subindo. Ah, foi Deus. Não foi Deus. Quando Deus fala, a atmosfera muda. É isso que é andar no profético. Quando o inimigo fala, parece que você vai começar a perceber que vai começar a dar tudo errado. Tudo vai dar errado. Vai parecer que vai ter uma nuvem sobrecarregada perto de você, ter energia ali rondando estranha, pronto. Foi quem falou? Foi o coisa ruim. Ai, Jesus, é Deus. O filho de Josias é ele que restaura o altar, né, que foi levantado para Deus, né? Então ele vai restaurar o altar. Todo ministério comum morre por causa da popularidade. Toda pessoa que anda no comum demais, ela vai morrer. Alguém vai lhe bajular. Alguém vai levantar um altar para você. E aquela pessoa, mano, cadê fulano? Ah, desistiu do caminho. Desistiu por quê? Era comum. Uma pessoa comum. Você não é normal. Você não é comum. Se você entende sua identidade, você sabe que você não é comum. Você é que nem labareda de fogo. Você é um tição que foi tirado do fogo. Não foi do fogo da terra, foi do fogo do céu. Ele lhe separou como rei, como uma rainha, como uma princesa, como um príncipe do Senhor. E não deixe ninguém te usar, tá? Porque tem gente que vai te usar na caminhada. Aí ele vai gritar, tá amarrado, né? Tá certo. Dê mole pra você ver se não vai lhe usar. Em Atos 16 vai falar sobre honra. Honra. Que honra é essa? Paulo, ele sai como homem de Deus em um determinado lugar. E tem uma mulher, uma profetisa esquisita, que ela começa agora a idolatrar, né? Honrar Paulo de uma forma estranha. Aí é homem de Deus. Quando ele fala, aí é do céu, aí é de Deus. Aí, ó. Houve uma honra, houve um bajulamento. Não é nem honra, isso é um bajulamento. Bajulou Paulo de um ponto, na forma, se não me engano, foram 3 dias. E Paulo pegou ar. Ele ficou nervoso. Saia dela, Satanás. Repreendeu aquele espírito de adivinhação. E Paulo foi preso. Você compreende isso? Então tem gente que vai lhe bajular. Mas vai bajular tanto que se você demole, você vai sobrar. Você tem que discernir. Hora de dar linha. Hora de sair daqui. Hora de ir embora. Para que você não deixe descer do seu coração aquele tipo de bajulamento. E aí você começa a ficar empolgado, porque às vezes você não está orando direito, porque não está achando espaço de orar direito. A vida está tão corrida que você não consegue mais discernir as coisas. E acha que não, tá tudo indo bem. Na verdade não está indo bem. Porque o homem e a mulher de Deus, ela tem que orar. Você nunca vai ver milagre se você não está orando. Todos os milagres que eu vi foi orando. Orando. Tem que orar. Câncer sumir, foi orando. Não foi que passou e a sombra tocou. Não, ainda não tive essa experiência. Porque eu não cheguei a esse ponto, de chegar ao ponto que aqueles homens andavam em poder,
que até a sombra curava. Ainda não cheguei nesse ponto. Por causa de nós mesmos. A vida é tão corrida, mas tão corrida, que a gente corre tanto para tentar vencer na vida, que o básico a gente tem hora que não está conseguindo fazer. Então a gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Porque a sinceridade é melhor. A verdade, ela liberta, gera empatia. Empatia, se você não sabe o que é, você vai entender que eu sou uma pessoa normal, que nem você. Isso é empatia. Então, se você olha em mim simplicidade, você não. A forma que ele fala, a forma que ele age é simples. Então eu também posso. E você começa a compreender que esse lugar você também pode acessar. O lugar de Deus, tá? Glória a Jesus. Você tem simplicidade para falar com Deus. Ele ouve a nossa oração. Ele tem saudade de ouvir a nossa voz, tá? A última coisa que eu anotei aqui. Vamos. Precisamos entender uma coisa. Honra é uma coisa, bajulação é outra, tá? Eu sei. Jesus. A bajulação, ela pode te atrapalhar. Agora a última para a gente compreender. 2 Reis 4:38 para a gente encerrar. Encerrar essa palavra. Agora a gente vai encerrar com coisa boa. Assim seja. Segundo Reis 4, 38. A morte que havia na panela é tirada, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e fazei um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitindas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E o homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Acho que acabou. Acabou. Então, aonde havia morte, houve vida. Aonde faltava, houve multiplicação. Amém. Glória a Deus. Você compreende isso? Então vai ter profeta e profetas. Amém. Tem profeta que tira o mal e tem profeta que causa o mal. Tem que observar quem vai seguir. Tem burrinhos que vão ser descolocados e você vai ter que pular fora. Porque tem burrinho que está desobedecendo. O burrinho não é o burrinho. O burrinho é a pessoa que vai levar o burrinho. E aquele profeta, ele está em desobediência. E às vezes o altar dele está sendo derrubado. Por mais que a gente queira compreender, não vai ter o que fazer. Vai ter que esperar ser derrubado. Você compreende essa palavra? E tem altar que vai ser levantado. Tem altar que será restaurado.
Mas só é restaurado o altar quando o outro altar cai. Só que o altar que é restaurado só é restaurado quando tem um profeta que obedece. Quando tem o homem e a mulher de Deus que anda na posição querendo ouvir o que o Senhor está dizendo. Antigamente, assim diz o Senhor. Hoje, nós temos que saber o que é que o Senhor está fazendo que nós não estamos participando. O que é que Ele está falando que eu não estou ouvindo? Onde é que Ele quer tocar que eu não estou participando? Eu não estou ajudando Ele. Tudo que Ele quer é levantar alguém para estender a mão. E às vezes eu não quero estender a mão porque eu estou chateado. E eu estar chateado não vai mudar nada. Mas se eu levantar a minha mão e o adorar, eu só consigo restaurar o altar se eu voltar a adorar. Se eu voltar a buscar. Eu só restauro a minha vida quando eu estou em processo de adoração. Porque Davi, ele não tinha um lugar para reinar, mas ele adorou enquanto não tinha um altar para ele sentar. Aleluia. Você compreende esse negócio? Porque o Josias foi levantado da casa de Davi. Josias não foi levantado de outra casa, porque Davi obedecia. E porque Davi obedecia, e todo homem que seguiu a direção do rei Davi, em obediência ao Senhor, era abençoado. E está aqui na palavra. E ele não veio da família de Davi. A família dele não seguia a direção. Mas ele não olhou para aquilo que estava dando errado, ele olhou para aquilo que estava dando, ele olhou para a casa de Davi. Por isso que ele foi levantado. Davi não começou o seu reinado sem a presença. Mas Saul começou. Eis aí o problema, tem gente que começa sem a presença. E mesmo sabendo que está sem a presença, não busca porque é orgulhoso. Isso é conhecido como espírito de Leviatã. É um demônio chamado orgulho. E quem tem orgulho na sua vida vai padecer na caminhada, não vai fazer nada na terra e vai sumir por causa do orgulho. O orgulho mata, o orgulho destrói, causa morte espiritual e não avança. Porque não ouve ninguém, não recebe conselho, não recebe direcionamento, não tem visão, fica todo embaçado. Você compreende isso? Aleluia. E Josias fez diferente. Quando você vai lá para 2 Coríntios, 2 Reis, lá você vai ver que ele restaura o altar. Ele arranca todas as cinzas. Ele arranca todos os deuses estranhos. Ele levanta o altar para o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Davi. Ele levanta o altar. E nós precisamos levantar o nosso altar. Por mais que nós... mas eu não fui chamado para fazer tal coisa. Adore, Filho de Deus. Louve. Bata na porta. Chame a presença para a sua vida. Porque se você restaura a sua vida, Ele pode pegar e usar você em alguma coisa. Porque Ele só pode te usar se você estiver atrelado com Ele, sensibilidade em ouvir a voz dEle. Se não tiver sensibilidade de ouvir a voz dEle, não vai fazer nada na terra. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar nessa palavra. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Dá mais uma meditada, dá mais uma escavada. Entende esse negócio de altar. Entende esse negócio de restauração. Mas eu estou caindo. Não estou dizendo que você caiu. Só estou dizendo que tem momento que nós precisamos tirar a cera do ouvido. Tem que tirar a cera. Você tem que sentir seu coração dar um tum. Ele chegou. Às vezes você só vai cair uma lá. Esse aí chegou. É só isso, pô. É simples. E objetivo. Se você descobre que ele chegou, fica melhor. Mas na verdade não era nem para ele chegar, já era para ele estar com você. Santo é o Senhor. Glória a Deus.
Eis aí o problema. Ele já tem que estar com você. Se estiver com você, você percebe. A atmosfera mudou. Muda porque você pisou naquele lugar. Porque a palavra tem que estar entranhada na sua vida. Quando você pisa, ele pisa. Quando você toca, ele toca. Quando você bate, ele bate. Glória a Deus. Quando você gira a chave, ele gira também. É assim que funciona. Santo. Ah, mas não tem a chave. Profetiza, filho do homem. A chave vai chegar. Que vai abrir. Em nome de Jesus. Lembra do nome de Jesus. Não tem um pouco de amor. Porque tem coisa que só abre com o nome de Jesus. Santo. E tem coisa que tem que estar atrelado Jesus e o Espírito Santo. Ah, mas eu não sabia. Mas fique sabendo. Porque quem manda aqui embaixo é o Espírito Santo. É ele que está regendo. O governo é dele. Então você tem que usar a autoridade de Jesus com o governo do Espírito Santo. Oh, glória. Tem que estar atrelado. Aí o pai ele executa a missão baseado no olhar do filho. Simples. Ah, mas eu não sabia dessas coisas. Aprenda agora, bestado. Vamos encerrar essa palavra. Se ficou alguma dúvida, pergunte agora. Se não, vamos dizer que Deus é bom. Eu vou refletir mais um pouco na palavra, vou ler mais um pouco. É forte essa palavra. Pois é. As duas, tanto do profeta, do profeta velho como novo, quanto de Elias com a erva. Eliseu. Eliseu. Ele já estava guardado, descansando. Eu sempre